Olá, eu sou Eduardo e eu tô aqui hoje para a gente continuar nossa série de discussão, comentário capítulo a capítulo do livro Espelho Indo, de Roberto Gambini. E hoje a gente vai falar sobre o capítulo 3, que se chama As Cartas Jesuíticas e a Missão no Brasil. Então, no começo do capítulo, Gambini começa falando pra gente sobre a relação, né? Mais uma vez, que a gente está buscando nesse livro compreender um pouco dessa relação, dessa situação histórica, né? Do encontro entre os portugueses e os nativos aqui. E que para isso, então, o principal instrumento vai ser a análise de cartas, né, escritas pelos jesuítas. E a diferença da análise que a gente vai ter aqui vai ser que vai ser uma análise focada em uma abordagem psicológica, né? Esse é o diferencial desse trabalho. Aí como que isso vai acontecer? Né? Primeiro ele vai fazer esse capítulo ele vai dar um breve apanhado histórico, assim, né? Até de fatos, né? De colocar, ajudar a gente a se situar ali naquele momento histórico um pouco. Né? Então, interessante, né? Já que tô falando disso, as 200 cartas que ele analisa nesse livro foram escritas entre 1549 e 1563. Eram cartas da missão jesuítica, né? Então eram cartas trocadas, né? Entre os membros que estavam aqui e os membros que permaneceram lá em Portugal. E essas cartas ele conta pra gente que elas tinham dois principais ramos, assim, né? Que em determinado momento foram divididos entre cartas de negócios e cartas de informação, né? De divulgação. Inclusive essas cartas eram enviadas a Portugal e muitas vezes eram ali, às vezes editadas e repassadas, né, para outros centros da missão jesuíta, né, da Igreja Católica, que não existiam apenas, né, no Brasil, né, na época, mas fazia parte do projeto de expansão é, e, e colonização, né, também do Império Português, que estava diretamente ligado com a instituição, né, da Igreja Católica naquele momento histórico. Então, já nesse começo, né, ele fala que um dos grandes, lembrando que a gente discutiu sobre o capítulo passado, né, que é usar esse instrumento de pensar o fenômeno da projeção, né, enquanto sendo uma grande ferramenta para a gente analisar um pouquinho do que estava em jogo, né, em termos psicológicos nesse contato. Então ele começa falando já, né, daquele mito que se tinha na época de que era um lugar descoberto por acaso, né, uma bela ilha com belas paisagens e no começo que era até considerado como tendo poucas riquezas, né? Inclusive nesse começo então essa ilha foi denominada pelos portugueses de Ilha de Vera Cruz, porque acreditava-se que era uma ilha não muito grande, né? E Vera Cruz, a cruz verdadeira, né? Que está ali associado diretamente, né, com o antro, com o centro do simbolismo cristão, né? Inclusive é um dos pontos que ele vai falar nesse capítulo, que é essa noção de que o cristianismo, é importante a gente entender que o cristianismo é a perspectiva através do qual esse novo estava sendo em grande parte interpretado, né? E também de pensar que naquela época o intuito da missão era expandir o Império Português, né? Era ganhar território, era enriquecer, né? Ganhar poder. Então esse era o grande intuito, né? Dessa missão, né? Desse processo. E no meio disso tudo, né? Ali estavam os índios com quem os portugueses tinham que lidar, tinham que de alguma forma, né? Compreender, dar um sentido, né, para aquilo que estava acontecendo ali. Então, uma das coisas que ele cita nesse livro é que, né, desse novo, ele traz um pouco essa vertente, né, que já não é a única, né, mas a ideia de que o nome do Brasil tenha vindo do pau-brasil, né, do pau em brasa,
né, da coloração vermelha e tal. Mas um fato, inclusive, interessante que ele traz sobre isso é que os índios, em determinados momentos, eles eram referidos como Brasis, né? Porque eles estavam diretamente atrelados na imagem que o português tinha dessa ideia de, né, com esse processo de exploração do pau-brasil, né, e de exploração dessas pessoas, né, de uma outra forma, né. E que também um dos processos fortes desse começo dessa interação foi o processo de que, à medida que eles iam avançando no território, os portugueses, eles iam também nomeando as coisas, né? Que é uma forma de se tomar posse simbólica daquilo, né? E ele até traz o exemplo, né? Um rio que se chamava Grande Água Cheia de Peixes, numa língua nativa, passou a se chamar então como Rio Santo alguma coisa, né? No nome de um santo. E assim foi se dando, né? Esse processo dessa tentativa de tomar posse simbólica daquela realidade ali, né? E dessa construção de narrativa. Nisso depois ele cita um pouquinho, né, de que em 1534 foi instaurado o regime de capitanias, nessa tentativa aí de dar uma povoada nesse território, né, uma organizada à distância, né, sendo que o centro da coroa portuguesa ainda estava lá na Europa, né, e em 1549 chega o primeiro governador-geral, né, que teve esse papel um pouco mais centralizador, né, para tentar centralizar a organização dessas capitanias desse território ali, né, que estava sendo colonizado. E no meio disso tudo, depois vem então, começa a chegada da Companhia de Jesus, né, que tinha como missão 3 pontos principais. O primeiro, a catequese. O segundo seria a proteção da liberdade dos índios. E o terceiro, a educação e o aldeamento dos nativos, né? Então, a gente vai ter também nesse capítulo uma análise desse conflito, né? Do que era a posição formal, do que era aquilo que eram as instruções, e até o momento do próprio rei, né? De que em cartas, assim, né, ele tinha essa visão de se preocupar com o bem-estar dos indígenas, né? Dizer que ninguém fizesse mal a eles e tal, e que, né, e que também não deixasse que outras pessoas fizessem mal aos indígenas, mas que, entretanto, não abria mão, né, desse processo da catequese, por exemplo, né? De que de alguma forma ou de outra era um processo que tinha que acontecer, né? Porque eles estavam em missão, né? De lutar por essa santa igreja, né? Pela igreja católica, de conseguir novos fiéis, né? De converter mesmo. Então tinha essa dimensão, né? Que era muito forte, muito pulsante. Né? Inclusive, né? Nessas cartas, né? Em que os jesuítas recebiam instruções, tinha-se essa ideia, né, de que ninguém podia então cometer violência contra os indígenas, a não ser que se tivesse uma autorização oficial para tal, né? E aí ele vai elaborando um pouco em cima desses aspectos, né? E coloca que, inclusive, em algum momento chega ao ponto de que a responsabilidade dos jesuítas era também zelar pelo bom comportamento dos compatriotas, porque à medida que, né, esse processo de colonização foi acontecendo, foram vindo, né, chegando vários europeus, inclusive alguns que não eram nem de Portugal, né, mas também muitos portugueses nesse processo. E que em algum momento, inclusive ele traz trechos de cartas, né, ele diz que os brancos têm, ou muitas vezes, um comportamento muito realmente, né, transgressor, violento, de que eles sequestravam, roubavam as posses dos indígenas, né, e estavam nesse processo assim, de violência muito intensa, né, isso falando dos próprios europeus, né. Chega um momento, inclusive, de que existe esse reconhecimento, né, de que os europeus ali estão causando um mal muito grande, e como resposta, em um determinado momento, os jesuítas tomam a seguinte atitude: fala assim, ó, se vocês não pararem com isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos parar de ouvir as confissões de vocês,
né? E aí acho que esse é um ponto que dá a grande amarrada desse capítulo, no meu entender, né? Que é esse aspecto de entender que o mal, digamos assim, né, que estava sendo visto e colocado, e é uma questão muito forte para essa visão do cristianismo, né? Estava presente ali com os seus próprios compatriotas, né? Foi algo que veio também junto, assim, né? Lá da Europa e tal. E que chega em algum momento em que a atitude que se tem com relação a isso é de não ouvir, né? Essas coisas não serão mais ouvidas, vocês vão ficar sem esse aspecto, né, que é importante ali dentro da ritualística católica, né, da confissão, né, do padre fazendo esse intermeio ali, né, do perdão dos pecados e tal. Mas eles são ameaçados justamente nesse ponto, né? O que faz com que seja um problema que não é tratado, algo que não é olhado, né? Permanece na sombra, né? E aí quem assume, quem paga a conta, quem fica com toda essa carga, né, dos pecados, daquilo que precisa ser redimido, né, de alguma forma, são os indígenas, né? Então, e é assim um pouco que o capítulo também é fechado, né? Então, entendendo como é que se deu o começo, né, e a base dessa missão, de colonização espiritual também, né, aqui no Brasil. Então é isso, gente, que eu queria comentar com vocês no capítulo 3. Queria agradecer por você ter assistido até aqui. E até a próxima, quando a gente vai estar discutindo, então, o capítulo 4. Um abraço.